Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência todas as manhãs aqui na Rede TV, sempre com receitas gostosas. Hoje não é diferente, recebendo o querido amigo Juliano Braz. Ju, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado, Edu. Ó, só receita boa para você fazer aí na sua casa. Baby beef grelhado com batata cremosa e couve. Eu sempre falo que você é craque na hora de expor os pratos também, né? Olha que prato bonito, ó. Na montagem dos pratos familiares. Essa é uma receita prática, essa primeira. Prática e saborosíssima. Depois tem de comida de boteco. Aliás, você está concorrendo a um prêmio com essa receita, que é uma coroa de costelinha suína com molho agridoce. Exatamente, Edu. Esse prato é muito especial para mim, que eu estou concorrendo à 25ª edição na Comida de Boteco em Belo Horizonte, no meu bar, o Oratório, que é em Santa Teresa, Sim. na Avenida Brasil 161, e nós estamos servindo esse prato. Que bonito, e deve ser muito gostoso, com certeza. Ali do lado tem maçã também. Tem uma maçã caramelizada. Inclusive, essa maçã, ela é cozida com a gordura da costelinha. Nossa. Então, a gente começa ela em cocção e depois de aproximadamente 25 minutos, a gente adiciona a maçã para cozinhar na gordura da carne. Perfeito. Depois tem um galeto com farofa de milho e arroz temperado, que está ali do lado. E tem também um filé de costela e dadinho de batata. Hoje é dia de papo nutritivo. A gente vai receber a querida Raquel Menezes, que é endocrinologista especialista na saúde de homem e de mulher, não é, Raquel? Exato, Edu. E hoje nós vamos falar sobre alimentação 40+. Então, tanto você mulher, homem, que percebe que perdeu massa muscular e está ganhando gordura, fica ligado que a gente tem bastante dicas. Muito obrigado. Ó, depois dos 40, eu que o diga. Muda, não é? Opa! Muda. Com 50 muda também. Para os homens também a gente vai ter todas as dicas, tanto para homem quanto para mulher. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique com a gente, até já. E a gente começa com a receita prática, baby beef grelhado com batata cremosa e couve, um prato bacana para você fazer. O Juliano está aqui comigo. Ô Ju, essa receita, ela é prática, é bonita e ao mesmo tempo tem um alhinho que você faz ali que fica muito gostoso, né? Não, fica ótimo, Edu. Ela é prática, saborosa e não tem segredo. Então, seguindo os passos, o resultado dela é muito vai ficar bom. Ótimo. Então, você tem a carne, pode ser um contrafilé, pode ser qualquer parte dela? Pode ser qualquer parte, contra, filé de costela, maminha, assim, qualquer carne, alcatra, qualquer... Inclusive, essa carne que a gente está usando é o miolinho da alcatra, né? Então pode ser o coração, aqui? Por favor, Edu. Aqui eu estou temperando ela com o sal grosso. Um pouquinho de sal. Sim, só sal grosso na hora para não desidratar a carne. E aí deixa a frigideira bem quente, a gente já deixou, quando estava no intervalo, a gente já deixa a frigideira quente, que é para a gente ter esse frigir. Exatamente. Que é para não perder o líquido da carne. Então aqui a gente vai selar e vamos deixar o fogo fazer o trabalho dele. Perfeito. E enquanto a gente grelha essa carne, Edu, a gente vai começar dourando o alho e a cebola aqui. E o que a gente vai colocar primeiro, o alho ou a cebola? Você sabe que eu coloco a cebola. Então vamos na sua. Mas a gente põe os dois juntos. Mas você sabe que você está certo nessa aí, né? Você está sempre certo, não. Eu posso estar errado. É que não tem o certo e o errado, tem um jeito de cada um, eu falo. Mas olha só, na técnica, eu pesquisei isso, porque eu como mineiro, eu sempre coloco o alho. É porque os mineiros gostam do alho mais torradinho. Fritinho. Então não tá errado. É o gosto. Mas, por outro lado, o tempo de cocção da cebola é maior do que o do alho. Então, aí a cebola precisa de mais tempo. Isso. Não é? Então, o certo é começar com a cebola. Você mudou, então, depois? Não, eu não mudei. Eu continuo colocando o alho. Depois de muitos anos de amizade, você me ouviu? Mas o certo é a cebola. Não, mas a gente... Então você é teimoso. Não, mas ó, cada um faz do jeito que gosta. A gente brinca, porque assim, tem gente que gosta do alho mais fritinho, coloca o alho antes, não tem problema nenhum. E quando você tem comércio aberto, você fala assim, eu faço tudo para não errar. A gente põe a cebola antes, que é para não... Exatamente. De jeito nenhum, você não perde o ponto do alho. Deixa perder o ponto do alho, né? Bom, enquanto a gente espera o tempo de cocção, vamos preparar o alho? Vamos.
Então a gente vai... aqui você tem os alhos que você assou, Sim, né? Aí a gente tem as duas versões, o assado e o a preparar. Ó que interessante, aqui a gente tem um alho assado e eu falo o seguinte, Ju, mesmo quem não gosta de alho, ó, vou virar aqui para vocês verem dentro, mesmo para quem não gosta, esse alho fica delicioso, né? Fica maravilhoso. Vou só colocar o leite, Edu, aqui para ir reduzindo aqui na batata. E o interessante desse alho é que ele não fica com aquele gosto amargo. Pode pôr tudo aqui? Pode, por favor, eu já vou tirando para Sim, você. Tá. Ó, numa frigideira a gente colocou a cebola e o alho. Aí a gente coloca mais ou menos uma xícara de leite basta, né, Ju? Isso. E abaixa o fogo aqui um pouquinho. Isso. Aqui, Edu, eu já estou cortando o alho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai Você só corta tirar... a parte de cima dele. A gente vai tirar a tampinha para deixar os dentes à mostra. Perfeito. Então é só um pouquinho mesmo, só mesmo para deixar esses dentes à mostra e temperar o alho. Se quiser usar, pode usar para uma outra receita, não tem problema nenhum. Pode. Você pode usar esse pedacinho para temperar. A gente tem um amigo que é o Guto Medeiros. Ah, o Gutão. O Guto, é. E o Guto adora usar essas partes do alho, você higieniza e usa. Não perde nada. Eu faço isso, eu lavo e preparo os caldos. Dá para preparar os caldos. Aliás, a gente sempre fala disso, porque o Juliano foi quem me ensinou a fazer a sopa do Mercadão, a sopa do Ceagesp, A sopa né? do Ceagesp, a sopa de cebola. Inclusive, a sopa de cebola. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar do programa. Sim. Foi em 2016. Aqui eu estou adicionando um pouco de azeite aqui na nossa incisão. E vou adicionar um pouco de sal. Ô Ju, quando você faz esse alho aqui, para explicar para todo mundo em casa, se você tirar, amassar ele no garfo, ele fica delicioso. Fica maravilhoso. Para você fazer um patê. Se você quiser misturar com maionese, para quem gosta de maionese, fica bom. Fica muito bom, com gente. Manteiga, com fica manteiga bom. também fica bom. Se você bater no multiprocessador e fazer uma maionese caseira, também fica maravilhoso. Fica uma delícia. A única coisa é a gente tem que separar os dentes da casca depois de assado. Perfeito. Inclusive até eu faço arroz com alho, eu uso esse alhinho alho para assado, fazer. porque ele não fica amargo, ele fica muito gostoso. Fica muito bom. Bom, aqui a nossa carne está quase no ponto. Então, você aqui, está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia. Tem alguma dúvida, @fica com a gente TV, 11 994652423. Primeira receita prática, baby beef grelhado com batata cremosa e couve. Agora a gente vai cobrir com papel laminado e forno. Perfeito. Esse a gente cobre e vai para o forno. Quanto tempo que ele fica mais ou menos, Ju? 30 minutos, forno pré-aquecido, 180 graus. Perfeito. Lembrando que cada forno se manifesta de uma forma diferente, então Sim. é bom aferir se o alho está macio. Perfeito. Aí quando você tira, a gente vai depois mostrar para vocês, esse alho você espreme, ele fica delicioso. Aí nessa panela você colocou, se quiser me dando, eu vou tirando para você. Tá. Você colocou mais ou menos uma cebola picada e 2, 3 dentinhos de alho. E sim, uma cebola pequena, né? Tá. Uma cebola pequena picada. Aqui agora, Edu, eu adicionei o requeijão, vou adicionar as batatas. Então tem mais ou menos uma xícara de leite que você colocou antes, né? Sim. Uma xícara de leite, aí o requeijão cremoso e as batatas. O Juliano, sempre que faz as batatas, ele tem o costume de colocar um pouquinho de açafrão, não é? Tem. E ela fica amarelinha, bonita desse jeito. Exatamente. Aquela batata que fica meia pálida, as batatas mais clarinhas, desse jeito ela fica mais saborosa também, não é? Outra coisa, ela fica bonita. Ela fica bonita. Então aqui a água fria, é interessante diluir o açafrão na água fria para ele não criar aqueles grumos. Sim. Uma folha de louro, uma colher de sal, eu levanto fervura. Aí eu adiciono as batatas, deixo cozer até elas ficarem al dente. Perfeito. E aqui, com elas al dente, aqui a gente termina a cocção delas no creme quente. Praticamente todas as... Pode deixar. Obrigado, Praticamente Edu. todas as batatas que você faz desse mesmo jeito, né, Ju? Praticamente tudo. Você usa ela... Se você quiser, por exemplo, usar um purê, você poderia usar ela assim também? Poderia sim, mas aí o purê vai ficar mais amarelado. Perfeito.
Eu gosto, mandioca eu faço isso também. Você lembra uma vez que a gente fez uma mandioca cozida, que ela ficou amarelinha, gostosa? Ela parecia mandioquinha. Isso. Não é? Aí você colocou queijo, qual queijo que a gente pode acrescentar aí? Ó, aqui eu adicionei requeijão cremoso e parmesão, mas a gente pode fazer com mussarela, Perfeito, a gente pode fazer deles. qualquer outro queijo. E é interessante que dessa forma você não precisa nem fazer o molho branco. Não. Mas quem quiser, pode. Mas quem quiser, inclusive molho branco com mussarela, fica maravilhoso. Fica bom. Quem quiser pode fazer aquela receita básica, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, um pouquinho de noz moscada, uma pitada de sal. E tá pronto. Tá pronto. Bom, vamos empratar, vamos só passar agora a couve. Você passa o azeite para mim, Edu? Sim. Por favor. Então aqui, ó, na frigideira, um pouquinho de azeite e a couve. Um pouquinho de azeite, a couve. Ô Ju, essa couve você sempre fala, é rápida, né? Deixa um tempinho. Não, é rápido, é só mesmo... Obrigado, Mais Edu. rápida que a couve, só o Juliano para fazer o prato. Ó, a carne estava crua. Esse creminho, vocês viram, ele preparou na hora. Aqui já pode desligar. Podemos desligar já É tá... impressionante a velocidade que o Juliano faz os pratos, meu. Quando você tá num restaurante e tal, você pensa... Você viu, em 10 minutos ele fez, que teve intervalo, tudo. Sim, sim. Ou seja, em 10 minutos você fez isso. Olha lá. A salsinha. Salsinha para decorar. E agora a gente já vai empratar. Já? Ó, é a jato, meu. Ó, como é que a gente faz o negócio dos pratos? É receita prática, não é, Dioguinho? Você vai ter que criar um que é receita a jato, meu. Não é? Ó, a batata cremosa. Você viu? Ele colocou o leite aqui, tava líquida. Tava líquido. Mas aí o que acontece? A panela quente, ela ajuda demais. Ajuda demais. Então ela adianta o processo. Ó, para quem perdeu, só rapidinho essa batata, o Juliano colocou um pouquinho de azeite, uma cebola mais ou menos, 2 dentinhos de alho. A batata já cozida, ele cozinha na água. Água com açafrão, louro e sal. Açafrão, louro e sal. Coloca a batata, requeijão cremoso e aí se quiser pode colocar uma salsinha para decorar. Salsinha, que prato que você quer para esse? Vamos... Separou algum ou quer um compridão? Vamos pegar um compridão, esse maior? Aqui, ó. Esse vai ficar legal. Até porque ele é um pouco fundo, não vai ficar perfeito, porque as batatas são cremosas. Ó, começa então, para você que vai decorar o prato, começa com a batata. Começa com a batata. Então a gente vai alinhar aqui a batata no centro, né? Esse é o carboidrato principal, né? Sempre você que está nos acompanhando, o Juliano sempre fala, cada chefe tem um jeito de fazer e o Juliano, como está acostumado sempre a fazer em hotel para muita gente, é aquele prato para família grande, né? Exatamente. Esse prato, obrigado, Edu. Esse prato, ele atende facilmente de 3 a 4 pessoas. Depende das pessoas, né? Isso. Se for, tipo, eu, você e o nosso querido Edu Gomes Lima, que está ali acompanhando a gente, aí já não dá, não é? Aí já... Aí já não dá. Né, Edu? Eu, você e o Juliano para comer esse prato. Talvez não dê ali, Talvez não dê, né? Então a gente pode comer, mas alguém vai ficar com fome. Bom, aqui agora a gente vai finalizar com o nosso... Mas é muito prática essa receita, hein? Ela é muito prática e gostosa. Essa batata, ela harmoniza tão bem com essa carne e o alho. O alho, ele dá um toque especial nessa receita, Edu. Sem dúvida. O alhinho vai entrar agora. O alhinho vai entrar agora. Perfeito. Então, assim, aqui eu já tenho o alho pronto, né? Aqui ele está com 30 minutos de cocção, pós-forno. 30 minutos assando, pode sim. 30 minutos assando, pode deixar aqui, tá? Tá pegando fogo, não tá quente isso daqui. Ó, eu vi que você tem umas pimentas bonitas aqui. Pode pegar o que você quiser. Aliás, ó, eu posso mostrar um alhinho desse para quem nunca viu? Olha que prato maravilhoso, rápido, meu, prático. Baby beef grelhado com batata cremosa e couve. A gente não falou que a receita era prática, meu? É lindo o prato e muito prático, não é que é só prático. Ô Ju, vamos mostrar ali. Você consegue pegar um pratinho aqui atrás só para mostrar esse alho? A gente falou da utilidade dele. É legal a gente mostrar, quer ver, ó? Esse daí tá grudado. Mas esse aqui tá na mão.
Vamos pegar um garfo, Edu, que fica mais aqui, fácil ó. da gente separar o... Ó, olha que interessante isso daqui. Para você que quer fazer uma manteiga de alho. Nossa, aqui você vem com ele aqui ele já sai. Tá vendo como é que ele fica macio, Edu? Fica macio demais. Então ele fica fácil, macio. E outra coisa, com um garfo você pode amassar, você pode fazer uma série de coisas com ele. Ó como ele fica, ó. Ele fica maciozinho, ó. Esse alho, eu vou dar dois exemplos aqui para você. Aqui ele tá, só que ele... Tirar essa casquinha aqui. Se você quiser fazer, uma das receitas mais tradicionais em algumas cantinas italianas é aquele pãozinho de alho, né? Ó, se você quiser fazer... A brusqueta, né? Passar ele na brusqueta fica uma maravilhoso. delícia, não é? Ó, maravilhoso. Receita básica para vocês, ó. Receita de minuto, não é? Pode ser uma colher de sopa de manteiga. Aí você pega uma partezinha desse alho e mistura junto aqui com a manteiga, ó. E aí põe um pouquinho de salsa. Com salsinha. Você já tem aí um patê maravilhoso para comer com pão. Aqui vira um patê que é para você colocar em cima da carne. Da carne, exatamente. Quando você termina de, por exemplo, antes de servir a carne, põe esse patê em cima da carne quente. Ele vai saborizando a carne até a mesa. Com uma torradinha fica bom. Acabou. Inclusive, a gente pode fazer isso com a nossa próxima receita de carne. Usar essa manteiga composta para saborizar o filé de costela. Pô, vamos deixar aqui então. Vamos deixar aí? Vamos deixar aqui do lado. Quem quiser fazer, por exemplo, esse alinho com requeijão, fica bom também. Fica excelente. Requeijão, manteiga, até mesmo se você quiser levantar uma maionese caseira com leite. Então, assim, tem uma série de receitas que ele fica maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu quiser fazer, por exemplo, eu faço o espaguete alho e óleo. Se eu quiser fazer um alho e óleo com isso aqui, vai ficar incrível. Nossa, eu acredito que sim. É uma releitura maravilhosa. Poxa. Porque ele vai estar com um gosto mais suave de alho. Sim. Ótima dica. Agora, o que você precisa? Agora a gente vai fazer a coroa de costela. Perfeito. A gente vai começar dourando esse... Espera aí, que antes de mais nada, segura a mãozinha aqui. Você viu como é que é, Edu? Comida de boteco, tem vinheta, meu. Sim. Tem vinheta. Ah, é mesmo? Você não vai concorrer com essa receita? Vou concorrer com essa receita. Com todo respeito aos outros, eu vou torcer para você, porque você veio aqui, né? Vou torcer. Roda a vinheta, por favor. Obrigado. É comida de boteco feita com costelinha, é isso? Exatamente. Então, eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, e eu estou representando o bar Oratório na 25ª edição da Comida de Boteco. Perfeito. E isso o nome desse prato é costela de Adão. Costela de Adão. Costela de Adão. Então aí tem as migas de milho com couve, bacon, a nossa costelinha assada, com um toque agridoce, as maçãs. É lindo o prato, né? É tipo um prato que pode ser uma refeição, ou se você cortar a costelinha, porque a costelinha é tipo uma coroa ali, né? É uma coroa. Você pode cortar e comer. Exatamente. Uma por vez. Uma por vez e tal. E a carne preparada com osso, ela tem um sabor especial. Muito. E essa farofa com bacon, farinha de milho e a couve, ela harmoniza muito bem. E o agridoce da maçã. Perfeito. Vamos começar com o bacon, então, na panela. Bacon na panela. E a gente vai usar essa gordurinha do bacon para dourar o alho e a cebola. Bom, perfeito. Enquanto a gente deixa o fogo fazer o trabalho dele, a gente vai temperar e amarrar essa costela. Perfeito. Posso colocar a mão na massa? Pode sim, lógico. Então aqui a gente vai usar sal. Então, a costelinha de porco. Costelinha de porco. Costelinha de porco, ó. Você vai aprender agora a fazer uma receita incrível, costelinha de porco. E quando que você criou esse prato? Eu criei esse prato, ele ficou em desenvolvimento uns 3 meses, até eu acertar o ponto certo da costelinha. Aqui a gente vai colocar um pouco de pimenta dedo de moça. Ah, põe a pimenta antes, então. A pimenta antes. Sem a semente. Sem a semente, perfeito. Porque a semente é amarga e ela sem a semente picada, ela dá um leve frescor. Perfeito. Limãozinho. Então, quando você sente amargar, então, quando você põe além de ficar mais forte, ela amarga, então, Ju? Eu acho que ela tem aquele ardor, né? Entendi. E aqui, ela sem a semente, ela dá um frescor. Perfeito. Então aqui tem a mostarda. E claro, para homenagear o boteco, tem que ter uma cerveja aqui no meio
então aqui tem a costelinha, você colocou limão, pimenta, sal, mostarda. Agora eu vou entrar com alho. Alho picadinho. Alho picadinho. Pode me dando que eu vou tirando aqui. Obrigado. Ó, você está acompanhando comida de boteco. Bom, a Ju vai concorrer lá em Minas, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Agora, lá em Lindóia você continua. Não, lá em Lindóia eu continuo. Aliás, ó, você que está acompanhando a gente, eu já recebo antes dos amigos. Nós temos o grupo Chapa Quente. Você conhece os integrantes do grupo Chapa Quente? O Marinho, Richard, Beto e Werner. Esse grupo aí já se programou para ir para lá, meu. Ah, e dessa vez você tem que fazer uma visita no Panorama, onde eu estou, né? Eu vou lá no Panorama te visitar. Inclusive, é o maior prédio da cidade e você tem que conhecer o restaurante, que a vista é maravilhosa, no 14º andar. Vou conhecer. Edu, agora se a gente consegue um pedaço de barbante. Você que está acompanhando a gente, esse prato é sensacional, ó. Vamos dar um nó aí? Vamos, agora a gente vai amarrar ele exatamente assim. Você que está vendo a amarração da costela. Outro dia eu vi um negócio. Amarração da costela. Tem amarração do amor, amarração não sei do que. Essa aqui faz o amor voltar em quantos dias? Sei lá, meu. Isso daí. Bom. Funciona, você acha? Bom, não sei. Você pode convidar para comer a costela, né? Pode ser. É um bom início. É um bom. Aí você já fala que é uma coroa, não é? É uma coroa. Então você fala que é uma coroa para a rainha, não é? Isso mesmo. Aí, pronto. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu gostei do tempero dela. Você que está acompanhando, sal, pimenta dedo de moça sem a semente. Tem um aroma aqui. Aí você colocou mostarda, certo, Ju? Mostarda, o limão. Então, ele vai dar um frescor e não vai ficar pesado. E outra coisa, tudo aqui é natural. Perfeito, top. Bom, vou lavar a mão, obrigado. Então, pode lavar, fica à vontade. Ó, o bacon a gente deixou aqui na frigideira. Você que está acompanhando a gente, ó, o bacon deu uma tostadinha aqui, ó. E o Juliano falou que vai usar essa parte essa gordurinha para a gente estourar os outros instantes. Agora, Edu, vamos colocar o papel laminado e levar ao forno? Então, assim, a gente vai assar ela por aproximadamente 25 a 30 minutos e depois a gente vai adicionar as maçãs para ela não passar do ponto. Então, primeiro coloca só a costelinha desse jeito? Primeiro coloca só a costelinha. Depois de uns 25 a 30 minutos, a gente vai adicionar as maçãs. Ô, Ju, tem uma aqui que tá fantástica. Então já vamos tirar essa uma aqui e pode colocar tirar. a outra, assim, por favor. Tira uma e põe a outra. Você que está acompanhando a gente, 30 minutos aqui, certo? Sim. Ela fica sequinha. Então, depois de 30 minutos, só que acrescenta a maçã aqui. Isso. Cuidado só que tá quente isso daqui. Não, aqui o papel laminado ele tá tranquilo. Cuidado aí que tá quente. Cuidado a forma. E esse daqui vai para lá. Isso vai para lá. Perfeito. Vamos agora adicionar o alho e a cebola para a gente aproveitar essa gordurinha do... Ô, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou tirar só um pouquinho do excesso aqui. Tá. Esse bacon você pode usar, né? Essa parte da gordura dá para usar, né? Dá, eu vou usar. Nossa, ela saboriza demais. Inclusive, quando eu preparo as batatas assadas, eu adoro preparar elas com essa gordurinha. Meu, olha essa gordurinha aí, corintiano. Nosso time perdeu, né? Corinthians perdeu. É brincadeira, meu. Pronto, essa gordurinha... Olha essa gordurinha. Meu, olha isso daí, olha essa imagem aí. Olha essa imagem, Ju. Olha isso, meu. Doutora Raquel, essa daqui, a gente tira essa gordura para usar só depois. Mas você viu? Depois. Tem que tirar, depois. Mas ela é boa essa gordura. Não, excelente. Agora vamos com... Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui para falar com a doutora Raquel sobre alimentação depois dos 40. Ela muito bem explicou para mim antes de começar o programa que a alimentação, principalmente para a mulher, muda, para os homens também muda. Também, né? Claro. Passa dos 50, então, aí já... Aí tem que mudar então tudo, você tem que, né? Mas tem truques, ela vai ensinar os alimentos que são bons tanto para os homens
quanto para as mulheres. E você que está acompanhando a gente, sempre consulte um médico, no caso a doutora Raquel é médica, um nutricionista, para você saber quando vai fazer a dieta, para você saber que está fazendo o negócio certo. Claro, até porque você é o que você come, então é fundamental comer bem e corretamente. Edu, vou tomar a liberdade aqui de colocar a cebola para ela não perder o ponto. Entrou o bacon, aí depois a cebola. Então, você está acompanhando, querido Juliano Braz, um prato melhor que o outro. Você tirou parte só da gordura, é isso? Sim, ó, eu coloquei a cebola primeiro, agora eu vou colocar o alho. Tá. O alho está aqui. O alho. Eu não acredito que você mudou, meu. 10 anos praticamente de amizade, aí você mudou. Aí. Agora? Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho de páprica. Páprica, pode ser qualquer uma? É páprica ou coloral, né? Na receita tá coloral, mas você eu vi prefere páprica doce, picante? Eu prefiro picante. Picante? Perfeito. Eu vi os seus temperinhos aqui, eu gosto sempre de usar, que eles são incríveis. Você que está nos acompanhando, o Juliano está fazendo aqui um prato que ele está concorrendo a comida de boteco lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Essa costelinha, uma coroa de costelinha. Dentro tem uma farofinha que é feito com a farofa flocada de milho. É essa farofinha que a gente está preparando. Então ela essa farofa por si só já é boa. Ela é muito gostosa. Muito boa. Ela tem o bacon, tem a gordurinha do bacon, tem essa farinha de milho flocada, que ela é maravilhosa, tem a couve. Então vai tudo junto na farofa. Vai tudo junto na farofa. Você pegou itens também que o mineiro gosta para fazer. Sim, exatamente. Vai agora. E agora ela, um pouco agora a metade. Agora a gente vai adicionar a couve. A couve crua também. Crua. Perfeito. Vai, Edu. Toda ela? Toda ela. Ela encolhe aqui, ó. Ela encolhe. Mas ela dá muito sabor, não é? Ela dá muito sabor. Aí o que a gente vai fazer? Depois que ela encolher, a gente vai adicionar o resto da farinha. Espera um pouquinho. Ó, você que está acompanhando a gente, esse é o acompanhamento, mas vem junto no prato, né? E quando você fala em comida de boteco num prato como esse, você pode cortar as costelas, né? E fazer as ripinhas, não é? Claro, porque o que é um boteco? Um ambiente informal, um ambiente Sim. que não tem regra, de se sentir à vontade, de comer com a mão, de confraternizar com os amigos. Esse é o espírito. Perfeito. Aqui, Edu, tá, aqui a nossa couve ela já está entrando no ponto. Vamos dar um sauté aqui na... Aqui tem tipo um barbecue? Esse é. Assim, eu não coloquei na receita, mas opcionalmente a gente pode dar um toque agridoce na maçã. Ah, na maçã. Uhum. Na receita original você colocou ou não? Na receita original tem um pouco de açúcar. Ah, entendi. Tem um pouco de açúcar que ela vai na maçã. Assim, aqui ela a maçã está só com açúcar. Ah, entendi. Aí nessa primeira receita, caso você queira dar um brilho na maçã, adiciona um pouco de barbecue. Ju, depois você explica como faz esse corte na maçã, porque a maçã assada desse jeito fica deliciosa, né? Sim. Outro dia fiz uma combinação de maçã com figo e louro. Ficou muito bom. Maçã, figo e louro. Maçã, figo e louro, legal. Maçã, bacana. figo e louro. Qual que você prefere? Que a gente monte ou faça o corte na maçã? Primeiro. Pode fazer o corte na maçã? Pode? Vamos porque daí ela vai, essa maçã a gente vai assar ela. Então assim, o ideal, a gente vai pegar agora aquela costela, que está aproximadamente com meia hora. Então a gente vai colocar... a gente deixa para assar junto? Isso. Primeiro a gente assa a costelinha por 25 a 30. Tá. Depois de 30 minutos a gente vai adicionar as maçãs à mistura. Ah, tá. Então a gente espera. Eu acho que a gente já pode, porque a gente já vai montar. Perfeito, não tem problema. Vamos. A outra tá ali, ó. Tá, vamos pensar que essa costelinha está com 30 minutos. Tá, tá, perfeito. Meu, olha, e apesar do pouco tempo que ela tá aqui, olha que interessante o líquido dela aqui. Deixa eu mostrar para todo mundo. Ó, assim, vamos imaginar que aqui tá 30 minutos já. Você que está acompanhando a gente, ó, olha que interessante, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia, o carinho da sua audiência. Pode mandar mensagem 11 99465 2423 e @fica com a gente TV. Imagina só que essa costelinha tá a 30 minutos. A 30 minutos, exatamente. Aí nós vamos pegar essas maçãs e colocar aqui.
Isso, a gente vai pegar direto. Direto. E agora o que a gente vai fazer com essas maçãs? A gente vai polvilhar um pouco de açúcar acima de cada maçã. Quer pegar uma colher aqui dentro? Pode pegar, por favor, fica à vontade. Aí, Edu, quer fazer a gentileza? Sim. Aí o que é uma colher para cada um? Meia colher. Meia colher. Vamos. Dá uma olhada e vê o quanto tá. Tá bom. Tá bom? Isso aí. Então, a costelinha, depois de ficar 30 minutos mais ou menos, você falou, né? 30 minutos, isso aí. Maravilha, hein, essa receita? Voltou. Já Você vê, ó, muitas vezes você vai no boteco e fala assim, ah, é comida rápida, é assim e tal, mas olha, o trabalho que dá para fazer, não é uma coisa tão rápida. Vamos dizer assim, esse aqui é o tipo da receita que o senhor, a senhora que está nos acompanhando, que vai muitas vezes buscar o filho na escola, pode deixar agora assando. Isso. Quando volta, tá pronto. É isso, não é? Exatamente. Ou seja, no final do programa nós vamos mostrar exatamente essa daqui como ela tá. Tá, então, o interessante é que depois de alguns minutos, para finalizar, é sempre bom deixar um pouquinho sem o papel laminado para dar uma douradinha. Me lembra que eu tiro depois, tá, Ju? Posso começar a montagem, Edu? Espera só um minutinho que eu tô indo aí que eu quero aprender, meu. Ó, e você que tá acompanhando, quer mandar alguma mensagem pra gente, pode mandar. Depois dessa receita nós vamos ter a pauta com a doutora Raquel. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar também. Ela é especialista no assunto e vai tirar todas as nossas dúvidas. Aí vamos arrumar nesse? Vamos arrumar nesse. O Juliano é uma figura, meu. Aí. Farofinha com couve e bacon. Farofinha com couve e bacon. Você não é bobo nem nada, né? Não, e aí você põe no meio depois aquela ali. Eu ponho no meio, exatamente. Esse prato, por curiosidade, você já está servindo lá no bar? Já está servindo. Já está servindo. Inclusive, ontem nós vendemos 150. 150 desse? 150. Perfeito. Ou seja, o pessoal está provando. Tá provando. E eles sabem que está concorrendo? Sim. Então eles já ficam com a curiosidade? Sim, ele já está, né? Porque tem as receitas cadastradas da comida de boteco e essa é... Esse daqui ele chega assim, né, na mesa. Aí a pessoa vai e corta aqui os... Corta assim. A única diferença é que lá a gente está servindo no prato branco. Mas tudo bem. A receita é a risca... A mesma. A mesma. Isso que é legal, né? Poder comer a mesma receita feita com carinho pelo Juliano, ó. E um ponto interessante é a qualidade da farinha de milho. Faz diferença. Toda a diferença. Perfeito. Então aqui a gente vai colocar um verdinho aqui em cima. Vamos ver qual que você tem aqui. Vamos. Ah, você tem tomilho aqui? Perfeito. Olha que lindo, meu. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. O que você acha? Vamos servir essa com barbecue ou sem? Originalmente não tem. Não, vamos fazer original. Vamos, então é essa aqui. Original. Essa é assim. Aí a outra a gente pode fazer com barbecue no final do programa e a gente mostra. Meu, mas olha que prato bonito, meu. Tá lindo, não tá não, Raquel? Olha. Perfeito. É bom que tem a maçã, né? Tem fruta. Ó, olha que pratinho leve. Tem fruta. Sem consciência pesada. Pode consumir sem consciência pesada. Ó, daqui a pouquinho o Juliano vai fazer mais pratos. Ô, Ju, qual que é esse outro prato? Tem um galetinho, né? Tem o galetinho e tem o filé de costela, com arroz também de banana e uma batatinha na manteiga. Daqui a pouco tem galetinho. Daqui a pouco tem, então, qual que é o outro? Nós temos o galeto e o filé de costela. Filé de costela. Eu já volto aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre saúde da mulher, nutrição para 40 a mais. O que são essas duas peças aqui, ó? Edu, eu trouxe para ilustrar pra gente que as duas têm 1 quilo. Ah, entendi. Só que esse daqui é 1 quilo de massa muscular e esse daqui é 1 quilo de gordura. Então, quando a pessoa perde 1 quilo de gordura, olha a diferença que dá, né? E eu sempre falo para os pacientes, quando eles emagrecem, eu falo assim, olha, você perdeu 3 quilos de gordura, olha o volume que tem isso daí no seu corpo. É muito, não é? Bastante. Então, vamos dizer assim, se eu perder 5 quilos de gordura, é mais ou menos isso. Exato. É muita coisa, não é? Por isso que é importante a gente analisar o que está num processo de emagrecimento, o que você perdeu, né? Porque perdeu peso, tá, mas esse peso ele pode ser de massa muscular e aí não é interessante. O peso real é esse daqui, perder gordura. Perfeito. Roda a vinheta então pra gente. Raquel, aqui a gente separou alguns itens, né? Aqui você tem itens, e aliás, começa até com o abacate, que muita gente acha que o abacate é um vilão por causa da gordura. E não é.
não é? Na verdade, é uma gordura boa, né? A gente tem que pensar que isso daí como se o nosso corpo fosse um carro, né? Que esse daqui é um óleo que para funcionar bem é o nosso corpo. Então, assim, a gordura, ela é interessante pra gente. Sim. É claro que a gente não pode comer em excesso. Então, a gente tem o abacate, né? A gente tem o azeite, que isso daí vem auxiliar o quê? Na formação dos nossos hormônios. E depois dos 40 anos, Edu, a tendência nossa é o quê? Diminuir a nossa parte hormonal. Os ovos são ricos em proteína. Eles são importantes tanto para a mulher quanto para os homens também, principalmente depois dos 40? Para os dois, porque a proteína, a gente tem que pensar que ela é o tijolinho no nosso corpo. Então, perfeito, ela vai formar a nossa massa muscular. Se o homem ou a mulher ele tem aquela deficiência de proteína, o que vai acontecer? Você vai perder mais a massa, mais o músculo. Então, o ovo, ele é uma das opções, né? O ovo, a carne, a proteína, ela vem auxiliar nesse processo de ganho de massa. Você, quando vai recomendar para os seus pacientes, por exemplo, olha, você deve consumir mais ovo e tal, você fala para o paciente comer ele sozinho, pode ser sozinho ou pode ser acompanhado com outro item? Tem alguma forma que é melhor, que você aconselha, assim? Então, na realidade, eu sempre priorizo de ter uma boa alimentação. O que é? A gente precisa dos macronutrientes, né? O que são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e a gordura. Então, se o paciente ele fala, poxa, eu gosto de comer o pão de manhã, né? Você acha que você vai falar assim para o paciente, ah, não, você não deve comer pão? Pode, mas a gente está falando aqui em questão de equilíbrio. Pode comer o pãozinho com 2 ovos, né? Com ovos mexidos. Então, você está fazendo o quê? Consumindo a gordura, a proteína e o carboidrato associado. Perfeito. A gente estava falando do abacate. Aliás, ontem, por acaso, eu comi uma sobremesa com abacate. E aí era abacate com limão, que fica muito bom. Sim. E aí pode colocar um pouquinho de açúcar ou um adoçante culinário, que dá para colocar e bater também. Muita gente falava do abacate, porque eu até fui consultar para ver. E na década de 80, na década de 90, nossas avós faziam uma receita com leite condensado. Mas o problema não estava no abacate, estava na receita, que era com leite condensado, não é? Exato. Então, assim, o abacate é bom, mas se acrescentar mais gordura, não. Se acrescentar mais gordura e também na quantidade, né, Edu? Porque tem gente assim que vai falar assim, eu vou fazer uma vitamina. Aí coloca um abacate inteiro, né? E aí, a gente tem que olhar o que vai consumir ao longo do dia, né? Além do abacate, as outras coisas associadas. Aqui você separou a sardinha. Por que ela é importante? E isso acontece com outros peixes, podem ser bons também? É importante por conta do ômega 3, né? A gente está avaliando, assim, uma paciente 40 a mais, que ela diminui a parte hormonal. E, além, o que é o risco que ocorre também com a deficiência de hormônio? Deficiência de estrogênio, deficiência de progesterona pode sim trazer problemas cardiovasculares para o coração. Então, a sardinha, ela tem também o ômega 3, né? Os peixes, ele tem ômega 3, então vem auxiliar nessa parte cardiovascular, devido à deficiência hormonal. Perfeito. Aqui você separou, eu estou vendo aqui, chá verde e hibisco. Eles são bons também? Num processo de emagrecimento, nós podemos falar que os dois eles vêm auxiliar o chá verde como um termogênico, né, para acelerar o seu metabolismo, e o hibisco também como um diurético, né? Só que aí, é claro que a gente sempre associa junto com a alimentação saudável e não só que você vai ficar tomando o dia inteiro só o chá verde e o hibisco, né? Aí tinha uma receita, Raquel, que antigamente eu fazendo receita e tal, era cavalinha, que é bom, é diurético, né? Aí era com pimenta dedo de moça, Juliano, pimenta dedo de moça junto com cavalinha no chá. Aquilo lá, você tomava assim, que você já ficava, parecia que você tinha saído da sauna. Queimava, né? Queimava por dentro. Era muito bom, mas tinha que dosar a quantidade de pimenta que coloca também. Sim. Aqui você separou iogurte natural, aí é o sem morango, sem nada e sem açúcar, principalmente. Sem os corantes, sem o açúcar, porque ele vem auxiliar tanto na questão da proteína, mas também como um probiótico, que a gente tem que pensar muito na parte intestinal. Eu sempre falo isso para os pacientes, Edu, o nosso intestino, ele não é um encanamento ali, não, né? É lá que a gente absorve os nossos nutrientes. Então, o iogurte, ele vem auxiliar como sendo um probiótico para as bactérias boas do nosso intestino. Aqui você separou tanto a linhaça quanto a chia. Elas são importantes pelas fibras e as fibras, de uma maneira geral, são importantes para as mulheres depois dos 40 também? Também porque queixa muito da parte do intestino, né? Fala assim, eu me sinto mais constipada, não consigo ir ao banheiro. E tudo também devido à deficiência hormonal. Então, por isso que quando chega com 40 anos, né, a mulher ela fala assim, poxa, mudou tanto assim o meu corpo. A gente sabe que vai desacelerando sim o metabolismo,
Mas associado com uma boa alimentação, com um treino e uma boa alimentação na medida certa, isso daí, quando necessário fazer a reposição hormonal também, né, Edu? Isso daí vai fazer o quê? Com que o seu corpo volte a funcionar normal. Então, aí a gente estabiliza e a pessoa começa a se sentir bem, né? Então, a chia é boa. Uma coisa que a gente sempre fala, é importante sempre você constar o seu médico, a Raquel, por exemplo, é médica, e o que é interessante? Muitas vezes uma pessoa tem um tipo de metabolismo, tem uma saúde e uma qualidade de vida, um jeito que trabalha, de um jeito tal. Aí o médico vai e passa uma dieta ou passa uma alimentação, uma série de coisas. E aí o vizinho vai e pega a dieta da pessoa achando que vai funcionar. Exato. E não é assim, a gente é único, não é? É único, tanto na alimentação quanto na medicação, né? Porque às vezes você fala assim, qual remédio que você está tomando? E aí não vai funcionar. A gente tem que olhar tudo associado. Se a pessoa tem deficiência de vitaminas, de minerais, aí sim aquele remédio, ele não vai fazer tanto efeito quanto fez pro amigo. Perfeito. Você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente, 11 994652423 e @Fica Com A Gente TV. A Si está com uma dúvida de uma telespectadora, é isso? Bom dia, Edu. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, você de casa. Sim, Edu, a Estela, de Araçoiaba da Serra, aqui em São Paulo, ela tem 48 anos. E ela está dizendo que hoje, nas redes sociais principalmente, doutora, ela vê muito assim, alimentos inflamatórios. Aí ela queria que você falasse um pouquinho o que são esses alimentos inflamatórios, o que eles causam no nosso organismo, porque ela está meio perdida, não sabe mais o que comer. Exato, mas realmente é uma dúvida importante. Os alimentos inflamatórios são o que eles venham causar, principalmente, o aumento da gordura, né? A gordura, Edu, ela pensa da seguinte maneira, quando você corta o dedo, ali na cozinha, sem querer você machucou o dedo, como ele está inflamadinho, quando você vai encostar, você não sente dor, você fala, nossa, doeu, porque é uma inflamação aguda. Agora, a gordura no nosso corpo todo dia ali, em contato com as suas artérias, com as suas veias, o que ela faz? Ela acaba machucando. E isso daí acaba causando, a gordura ela libera, como se eu posso dizer, inflamações ali em contato. E aí o que acontece? Devido ao quê? A alimentos que a gente acha que são saudáveis, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu comi uma barrinha fit, né? Você separou alguns que a gente pode até falar. Vamos falar de cada um deles? Ó, suco de fruta industrializado ou natural. O suco, de uma maneira geral, batido não é bom. Principalmente, a fruta, né? Não é porque é ruim, mas é porque, assim, quantas laranjas você vai utilizar para fazer um copo de... dependendo de você tomar um suco... Pode ser 6 laranjas, pode ser, se for uma jarrinha, pode ser 8. Exato. Então, assim, na questão do suco natural, é a questão da caloria que a gente vê um problema. Perfeito. Agora, do industrializado, por conta de corante, por conta do excesso de açúcar. E aí a pessoa fala assim, mas eu estou tomando suco, é saudável. Mas se a gente for analisar, sempre olha ali qual a quantidade de calorias que você está consumindo no dia. Você falou interessante, a gente separou aqui os biscoitos. Se a gente olhar muitas vezes... E eu sempre falo para todo mundo ler o rótulo. O brasileiro lê pouco rótulo. Eu brinco, falo assim, eu sou de uma época na TV que as pessoas não liam nem bula de remédio, quanto mais o alimento. Então, se a gente olhar, você lê lá, integral, e a pessoa, fecha o olho, parece aquele cavalinho assim, ó, que fica assim, só vê a palavra integral. Mas não vê que muitas vezes ele é integral, mas tem outros itens até mais do que uma receita que não é integral, tipo um açúcar ou uma gordura. Acaba sendo calórico tanto quanto o outro, Perfeito. né? Mas não contém mais fibras? Tudo bem, pode conter mais fibras, mas a gente está falando em calorias e num processo de emagrecimento. Então, é consumir alimentos com moderação, né? E aí a pessoa consome muito industrializado, né, Edu? Sim. Que nem a gente estava comentando assim da barrinha. Quantas pessoas falam assim, mas eu como uma barrinha? Tem açúcares ali que a gente não percebe, né? Que tá... a gente fala que você assim, vê os cereais, né? A gente e de uma maneira geral, a gente é um pouco assim. A gente vê aquilo que interessa pra gente também. Então assim, você vê barrinha de cereal, você pensa só no cereal. Algumas têm glicose de milho, outras têm chocolate até em excesso. Sim. E se você comparar, muitas vezes é melhor, tecnicamente, um chocolate até do que uma barrinha, dependendo do que é. Né? Se você tá com a vontade de comer um doce, né? Principalmente a mulher, quando ela fala assim, na TPM, tô com vontade de comer um doce. É melhor você comer o doce em questão de calorias, muitas vezes, do que você acaba comendo a barrinha de cereal,
não come o doce e aí acaba comendo em excesso. Vou comer mais uma barrinha porque não tirou minha vontade do doce. A Silene falou da nossa telespectadora que estava em dúvida sobre alimentos processados. Os alimentos processados, por exemplo, o presunto, ou um salame, ou uma mortadela, a própria salsicha também. Esses alimentos, eles acabam inflamando o nosso metabolismo, né? Então, os processados, de uma maneira geral, eles inflamam demais o nosso corpo. Então, assim, se você puder evitar, né? Eu quero tomar um suco, tá bom, tá com muita vontade? Então, vai optar pelo natural, né? Sem ser o industrializado. Tentar ver a questão a quantidade de biscoitos. Eu só vou comer o fit, então por isso eu vou comer em excesso. Posso comer um pacote? Não, né? E isso daí, o processo inflamatório, ele tá machucando todo dia o seu metabolismo. E aí, o que nós temos que pensar? Se é gordura, tem um aumento do colesterol, aumento da glicemia, causando diabetes. E tudo isso daí vem trazer o quê? Alteração no nosso metabolismo, doenças, né? Raquel, uma vez você deu uma dica pra gente, você falou assim, a pessoa quer consumir um suco, é melhor consumir o suco de limão. Porque o suco de limão não tem tanta caloria. Exato. Pela fruta. Sim. Aí é melhor, por exemplo, diluir o limão na água do que usar uma outra fruta, por exemplo. Preferência calórica, né? O limão, o suco de maracujá também é uma boa opção. Maracujá né? ou limão são as melhores opções, São as melhores se opções. a gente pensar desse jeito. Sim, se a pessoa gosta muito, né? Agora, poxa, tô com vontade de tomar um copo de suco de laranja, tudo bem, né? Agora a gente tá falando assim no É bom que você não é radical, um pouquinho de tudo não faz mal, não, mas é um pouquinho também. E muitas vezes a questão da dieta é não fazer a exceção virar regra. Porque daí você vai abrindo... Eu sou do tipo da pessoa que, se eu abrir exceção, eu vou achar que aquela exceção vai virar regra para mim, ainda mais que eu gosto. Então eu prefiro não fazer. Agora, Silene, vou te falar uma coisa. Eu não sei se é uma tática, entre aspas, mas acho que é uma coisa importante. Se você dá na mão de um paciente uma gordura, ó, isso aqui tem 1 quilo de gordura desse jeito aqui, juro, dá vontade de perder. Não dá? Dá medo de olhar para isso. Não dá vontade? Vamos lá pro campo, mesmo que seja esburacado, vamos jogar bola, meu. Vamos jogar bola, vamos perder. Tem mais pergunta? Fica à vontade. Tem sim, doutora. A Silmara, de Brusque, em Santa Catarina, ela tá com 51 anos e ela disse que ela já começou a entrar na menopausa e com isso ela já começou a perceber que não estava tendo dificuldade para perder peso. Aí ela quer saber, doutora, se de forma natural, só com alimentação, ela consegue já fazer essa reposição hormonal sem medicamento. Você acha que é possível? Na realidade, Silmara, né? Silmara, na realidade, a reposição hormonal, ela é indicada, né? Se você tem a deficiência, então é importante sim você procurar o seu médico. O que o alimento ele vem fazer? Ele vem potencializar. Então, se por algum motivo tem pacientes que eles não podem mesmo fazer a reposição hormonal, então nesse caso, aí sim tem alimentações que vêm auxiliar, né, nesse processo. Por que eu coloquei aqui a chia, né? Ela tem uma parte dela que ela aproxima ali de um estrogênio, tá? Mas a gente está falando isso num paciente que ele tem uma discreta deficiência. Então, a gente comentou aqui do ômega, né, na sardinha, que ele vai auxiliar a parte sua cardiovascular. A gente tem um equilíbrio dos alimentos bons, o ovo, isso daí tudo vai auxiliar na reposição sua hormonal. Mas é claro, se você tiver uma deficiência importante, sim, procure o seu médico para fazer o acompanhamento, para repor a quantidade que você precisa. Essa é a doutora Raquel Menezes, vou pedir para colocar o Instagram da doutora Raquel, doutora Raquel Menezes. Siga a doutora Raquel lá no Instagram, tem um monte de dica especial, não só como essa que ela deu hoje, mas outras também. E você que está acompanhando a doutora Raquel, quer mandar alguma mensagem? Pode mandar, que quando ela voltar, a gente tira a sua dúvida também, @fica com a gente TV. Raquel, obrigado pela presença. É sempre um prazer te receber. Muito obrigado. Ó, essa gordura aqui, Ju, você olha pra ela, dá vontade de ir embora, não dá não, meu? Tá, eu tava prestando atenção ali, 1 quilo de gordura, deu vontade de perder. Deu, não deu? Deu. Vamos começar a dieta? Confesso que eu tô fazendo, meu. Não, vou começar. Eu tô fazendo, eu tenho vou dizer, a felicidade de ter muitos médicos, como a doutora Raquel, o doutor Eduardo Rauen também, que são pessoas incríveis, que sempre me dão dicas assim, mas não é de hoje, é da vida, assim, sabe? E a gente é sempre grato. Eu vou seguindo,
quando eu mudei a estratégia, eu mudei o jeito de comer, assim, sabe? Sim, inclusive já peguei até umas dicas dos bastidores com a doutora Raquel ali. O importante é não só pegar a dica, que eu sempre falo, o mais importante do que pegar é fazer, viu? Praticar, não adianta pegar, Eu te conheço, viu, meu? Você faz... Quem faz comida gostosa é difícil fazer dieta, não é? Ó, já começa pegando a gordura aqui, ó. Começa pegando bacon. Fala em emagrecer e já começa com a gordura do bacon, né? Como é que faz? Ó, você que está acompanhando a gente, já fizemos a cor de costelinha suína com molho agridoce e o baby beef grelhado com batata cremosa e couve. Agora, já que o assunto foi alimentação saudável, a gente vai fazer esse galetinho bonito que você está vendo aí com farofa de milho e arroz temperado. A pergunta é, vamos usar a gordura do bacon ou não? Eu acho que a doutora Raquel está prestando atenção ali com a Silene, pegando as dúvidas, acho que a gente pode colocar. Eu acho que dessa vez passa, né? Porque já a gordura aqui a gente vai economizar e vai dar sabor. Né? Vamos dar uma olhada no nosso franguinho no forno aqui? A do forno? O do forno, antes da gente temperar, só para ver como é que... Ó, você que está acompanhando a gente, galeto com farofa de milho e arroz temperado. É o de baixo, tá? É o de baixo. Não, só vou deixar ele no ponto aqui para a gente já começar. Tá bonito esse galetinho, hein? Ele é assado? Ele é assado. Você dá uma tostadinha nele antes na frigideira ou não? Eu Direto. só asso ele. Vamos começar temperando ele? Vamos. Eu pego ele aqui para você. Sim. Então pode ser qualquer parte do frango, Ju? Esse é um frango pequeno, né? Não é necessariamente um galeto, mas ele tem aproximadamente 800 gramas. Aqui ele está dividido? Sim, ele está dividido. Tirar só o excesso de líquido, ó. Eu prefiro dividir ele, Edu, porque ele assa mais rápido e não perde a suculência. Então aqui, o que a gente vai fazer? Esse já é um truque legal. Você pegar o galeto e cortar ele ao meio. Sim, eu corto ele ao meio, mas mantenho o dorso, eu não tiro o dorso. Perfeito. Então aqui a gente vai, vamos fazer com a mão mesmo, que é... Aí tá a parte da coxinha, ó, tem duas coxinhas, né? Uma de um lado, outra do outro. Então aqui a gente vai... O interessante é que o líquido, tanto a cerveja quanto os outros temperos, vão ajudar a saborizar. Então o ideal aqui é temperar e deixar ele na geladeira por no mínimo 1 hora. Tempera antes e depois, então, assa. Aí, então, o tempero é um galetinho cortado ao meio, aí vai pimenta dedo de moça nele também. Pimenta. O tempero é o mesmo do... Você gosta da pimentinha para temperar assim, né, Ju? Eu adoro, eu gosto da pimenta, eu gosto... Peraí. Tem uma colher, Edu, por favor? Eu gosto da pimenta, eu gosto do alho, eu gosto do limão. Eu acho que dá um toque mediterrâneo nas preparações, esse limão. Dá um sabor realmente especial, ó, sem a semente. Sem a semente. Hoje você falou uma coisa, que é o seguinte, muitas vezes a gente, na nossa área, a gente sempre aprende, né? O Juliano falou para mim, Edu, a pimenta, eu tiro a semente porque ela sempre ardia, mas eu não pensei no negócio dela amargar. E hoje você falou, pô, ela amarga um pouco. E pensando em algumas receitas que a gente já fez, realmente ela fica diferente. Realmente, assim ela dá frescor, claro, ela tem aquele ardor, não é tão potente quanto a malagueta. Mais arte. Mais arte. Aí o que você está colocando? Cerveja. Cerveja. Eu acho assim... Cerveja, claro. Quer me dar? Eu vou tirando aqui. Por favor. Vamos colocar o restinho, né? Pode colocar. Eu acho que para saborizar o frango, a cerveja é fundamental. É o ideal. É o ideal. Se você pensar com alcoólico, é a cerveja. Exatamente. Se puder, é a cerveja. Então entrou alho, pimenta dedo de moça sem a semente, cerveja, sal e a mostarda. Agora vai mostarda também. Eu acho que para mim a cerveja no frango é como o vinho no risoto. Fica muito bom. Fica muito bom. Fica perfeito. Fica perfeito. Ó, quero falar com você de casa o seguinte, muitas vezes é como a receita que a gente faz com o Juliano. Quando o Juliano sai aqui, o pessoal fala, nossa, estou maravilhado com essa receita, sai com vontade de comer a receita. Sim. E muitos, quando acaba o programa, já querem comer e experimentar. Mas hoje está acontecendo uma coisa interessante, ó. Eu estou falando só para você de casa, estou falando baixinho, porque a doutora Raquel saiu aqui, ó, tá a Silene, o Tutu e a Milena pegando dicas de como devem fazer, o que faz, olha lá, tá vendo? Olha lá, os três estão ali. A Milena está fazendo uma consulta ali, ó. Tá aproveitando. Consulta, aproveita, olha lá. Olha lá, tá vendo? E o Tutu tá ali no lado, ele tá escutando, ele tá pegando as dicas. Tá só ouvindo, pegando as dicas, ó. Pode mostrar os três. Não, eu tô dizendo o seguinte, que a Milena tá fazendo uma consulta aí, né, Milena? É verdade. Ó.
Aí, é consulta lá. Isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa asinha, porque ela dobradinha, ela dá uma apresentação muito legal no prato. É um golpe de jiu-jitsu, você dá ali na asinha, ó. Pronto. Ó, gostei. Pega. Ó. Dá um mata-leão nela. Pega, eu vou mostrar aqui, ó. Faz assim, ó, e fala, fica quietinho aí, ó. Bate a mão do tatame. Ah, eu vou te falar, a gente se diverte, né? Vamos. Aí agora, tá salzinho pronto. Extra. Salzinho extra. E aí, forno. É bom colocar o papel laminado por alguns minutos. Esse põe? Põe. Bom, aí uns 15 minutinhos com papel laminado, depois a gente tira. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Qualquer dúvida, 11 994652423 e @fica com a gente TV. Ô Ju, eu tiro... Ah, vamos fazer a farofa aqui agora? Vamos fazer a farofa e o arroz com palmito. Meu, esse franguinho assado com esse tempero, ele fica sensacional. Ó, você que está nos acompanhando, obrigado pela companhia, viu? Aqui e pela audiência, lógico, né? Aqui a gente tem... Sobrou um pouquinho do bacon, a gente não vai perder. A gente vai ter que acrescentar gordura de qualquer jeito, né? Ia ter que colocar gordura, então vamos aproveitar aqui a gordurinha do bacon, que é bem mais gostosa do que a manteiga, né? Sem dúvida. Então, aí, o que você precisa? Cebola e alho. Cebola e alho. Tem ali a cebola. Tem ali, ó, o alho. O alho ali. E eu pego da cebola. A cebola também aqui, tem um pouco. Até a gente não vai usar toda. Aqui, então vamos lá. Põe metade da cebola aí. Aqui? É. Meia cebola? Meia, tá bom. Ótimo. Enquanto isso, Edu, a gente pode... Cebola e o alho. Essa é a farofinha. Isso. Essa farofa é uma farofa de milho e a gente vai fazer um arroz temperado também. Sim, vai. Tipo, sobrou um arrozinho, você vai ensinar a fazer um arroz diferente. Eu acho que esse arroz composto, tanto de palmito quanto de banana, brócolis e tal, você tem um arroz na geladeira, quer valorizar ele, faz esse arroz composto. Perfeito. Um pouquinho de alho, um pouquinho de manteiga, ou não, ou um toque de azeite, só mesmo para dar essa explosão de sabor. Perfeito. Fica gostoso. Bom, aí aqui, cebola e alho. Cebola e alho. Perfeito. Vamos drenar esse milho, Edu? Eu tiro. Aqui eu deixei no líquido só para ele manter a cor. Tá. E aí você vai colocar os pedacinhos de milho. Esse daqui não tritura, não faz nada, só põe ele direto. Direto. Então a gente tem mais ou menos uma lata de milho, pode pôr aí? Pode. Aí tem mais ou menos uma latinha de milho. Milho em conserva e quem quiser pode... Ó, Ju, pra você não queimar a mão. Usa essa, ó, pra você não queimar a mão. Obrigado. Aí você tá nos acompanhando, ó. Na farofinha de milho, põe os pedaços de milho. E aí você vai usar a farinha flocada também, Ju? Vou usar a farinha flocada. Enquanto aqui eu vou reduzindo o milho na cebola, a gente pode começar com o nosso arroz. Vamos. Um pouquinho de manteiga. A manteiga tá aqui. Aí pode ser o arroz de ontem mesmo. Deixa eu ligar aqui pra você. Obrigado. Então, numa panela à parte, o acompanhamento da nosso galetinho, além da farofinha, que é espetacular, a gente faz esse acompanhamento com arroz. Eu tô derretendo aqui o alho. Perfeito. Obrigado, Edu. Imagina. Ó, o alho, para quem acompanha o Juliano, ele sempre faz isso, faz nos restaurantes, já deu a dica, deixa no óleo, que é para ele não espirrar. Não é, Ju? Eu deixo no óleo para ele não espirrar, eu conservo ele também. Perfeito. Agora, arroz, que pode ser o arrozinho do final de semana que sobrou do domingo. Ó. Isso aí, você vai valorizar ele e agora a gente vai colocar as nossas ervas. Aí você está usando aqui ervas frescas, certo? Salsinha, alecrim e tomilho, e cebolinha. Eu acho que com o frango, sim, essas ervas mais convencionais... Alecrim? Por favor. Saborizam muito bem. E são ervas de fácil acesso. E o aroma aqui, né? O aroma fica incrível. E todo lugar tem. Não adianta também a gente colocar umas ervas que são difíceis de encontrar. Quer uma água, Ju? Eu quero, por favor. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência. A gente tem a Aquíssima, água da melhor qualidade. Sem gás, com gás, as saborizadas. Ô, Ju, aqui você escolhe, ó, tem
água, sabor lixia, sabor maçã verde. Eu quero uma com graça. Inclusive, eu compro essa água na loja da fábrica em Águas de Lindóia. É mesmo? Que fica ali... lá, Circuito das Águas Paulistas, Isso, não então, é? eu vou lá, eu tomo essa água, eu consumo essa água com gás em lata toda semana, ela é muito boa. Eu não sei, a água na lata ela fica tão boa e essa com gás deles é maravilhosa. Você que está acompanhando a gente tem um galetinho que foi para o forno, temperado com alho, cebola, pimenta dedo de moça, sal, limão e cerveja. Tá no forno. Aqui uma farofinha, cebola, alho, milho. Vai entrar agora. Vai entrar agora, a gente vai incorporar. Pronto, desculpa, bebe água. Obrigado. Né? Aí vai entrar agora farinha de milho flocada e ali farinha de mandioca? Isso. Vai entre as duas? Entre as duas. Vamos colocar aí. Uma parte? Uma parte, isso. Tá ótimo, Edu. Tá bom? E agora farinha de mandioca. Farinha de mandioca e farinha de milho. Farinha de milho, mandioca, tá bom. Aí agora uma salsinha. A gente pode dar um toquezinho de sal, porque o milho é um pouco doce. Salsinha e cebolinha, os dois ou só salsinha? Bom, os dois, né? Vamos colocar vamos. Salsinha e cebolinha. Até que já chegou no... Salsinha e agora? Cebolinha. Cebolinha. O milho desse jeito, ele fica muito gostoso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se quisesse fazer aquele milhinho frito, que agora tá na moda, e colocar junto na farofa, você já fez alguma receita assim, não? Já. Fica boa? Fica boa. Assim, só que você tem que comer ele com a mão, né? Quando eu faço lá... tá. Não, você não faz desse jeito. Não, perfeito. Eu faço ele na farofa, mas inclusive eu faço ele com sobrecoxa de frango. Perfeito. Então você alinha ali a farofa e serve a sobrecoxa com esse mesmo tempero também, perfeito. com escarola. Ah, com escarola. Com escarola. Porque ela dá ela é um pouco amarga, né? Então, e o milho é um pouco doce, então ele equilibra bem. Fica perfeito assim. Ó, você que está acompanhando, franguinho no forno, arroz já aqui do lado e o milho. Vamos... Aqui tá tudo pronto, a gente já pode empratar. Posso pegar o prato? Ó, você que está acompanhando a gente, Ju, escolhe o prato. Beleza, eu vou escolher o prato. Se pegar um pratão aqui. grande, pode pegar, porque... Vamos pegar um pratão grande? O frango está aqui. Ó, você já vai aprender como arrumar esse prato. Uma das dicas que sempre o Juliano dá pra gente é a melhor forma de você fazer isso aí na sua casa. Então você já vai acompanhar. O galetinho tá aqui, ó. Ju, cuidado, tá pegando fogo aqui a travessa, tá? Tranquilo. Ó, então... Cuidado com essa travessa aqui. Eu já venho, a gente já mostra esse truque, ó. Tá, então... Você vai ver como arrumar essa receita da melhor forma possível. Mas agora, o segredo pro galetinho, como é que a gente arruma aqui? Bom, olha lá. Vamos lá. Eu gosto de alinhar a farofa sempre no centro. A farofa de milho, ó a fumacinha dela. Meu Deus do céu. Ó que maravilha. Farofa simples. E outra coisa, milho, frango assado, esse arroz composto, tem a memória afetiva, né? Muito. Eu acho que o frango é aquela refeição de domingo. Sem dúvida. Ó, você que está acompanhando a gente, ó, de um lado a farofa de milho, aqui o arroz, lindo, ó, e o jeito que o Ju arruma é craque. Ó, você que está acostumado a sempre ver grandes chefs aqui no programa, é sempre um prazer receber, prestigiar o trabalho de todo mundo. Com o Juliano não é diferente. Ele que está lá no Hotel Panorama, lá em Águas de Lindóia. O hotel... A gente acabou de falar da água. E tem um spa muito legal no hotel. E daqui a pouco tem lá a feira, que vale a pena você que está fora de São Paulo conhecer. Que você gosta dos autos antigos. Ah, eu gosto, meu. É legal, não é? Bom, aqui tá, a aqui feira já dá. Eu já consigo pegar. Ele está bem tostadinho. Então, vamos lá aqui, ó. A gente vai. Obrigado. Olha esse galetinho, ó. Sensacional. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Está soltando de tanta... Ele tem que ficar assim, bem suculento, né? Ele tem que... A carne tem que soltar do osso. Pessoal, vou pôr aqui essa travessa. Quem for pegar aqui, cuidado, que ela está pegando fogo. Espera, que ela está quente, meu. Bom, agora a gente pode regar um pouco de azeite acima do galeto. Olha isso. Para puxar o brilho. Vamos puxar o brilho aqui, ó. E
E servir. Servir. Que almoço, hein? Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Inclusive, esse galeto, eu sirvo ele todo domingo. Olha que lindo. Dá vontade, não é não? Se olha, sensacional. Sim! Agora é o seguinte, ó. Tem foto pessoal em casa? Vamos pegar a receita, a última para fazer? Para tentar fazer uma receita jato? Vai lá, Si, vai mostrando as fotos enquanto a gente vai se ajeitando aqui. Edu, olha só, a dona Leonor, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, fez uma cirurgia e está se recuperando em casa. E aí, ó, enquanto ela fica lá quietinha no sofá, ó o que ela está acompanhando. Nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Diz que não perde um dia. E ótima recuperação para a senhora, viu? E para todo mundo que está nos acompanhando, que está se recuperando de qualquer problema, a gente agradece a companhia, a gente agradece a audiência e deseja uma ótima recuperação, não é? E as pessoas que já estão recuperadas, estão a todo vapor, estão fazendo as receitas em casa, Edu. Olha só, a Maria, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na semana passada ela acompanhou a nossa receita de frango com batata. Frango com batata. Que você fez com a Gabi. E ela fez lá, olha que lindo que ficou. Esse franguinho com batata, ó, Ju. Nossa, muito bonito. Fácil de fazer, ela fez igual, ó. Gostei de ver. E para você de casa que ainda não mandou a sua foto na frente da telinha acompanhando o nosso programa, ou que fez alguma receita nossa e ainda não mandou a foto, mande. A gente adora receber e mostrar aqui no programa as suas fotos. Ó, você vai aprender agora uma receita jato. Filé de costela com dadinho de batata. Nós vamos fazer nas 3 juntas? Vamos fazer nas 3 juntas. Então eu vou derreter aqui a manteiga para a batata e para o arroz. É como se você tivesse feito um pedido aí na sua casa e aí estou eu e Juliana aqui para executar. Pronto. E numa panela nós vamos colocar a carne, certo, Ju? E as 3 aqui a gente vai fazer ao mesmo tempo. A carne, o arroz e a farofa. Numa panela, então, ó, a carne, a frigideira quente, aí a gente põe a carne uma um pouco distante da outra. Aqui também poderia ser qualquer outro tipo de carne, né? Sim, mas essa carne ela é muito suculenta e você vê, ela tá com um marmoreio gostoso, mas pode ser alcatra, contrafilé, colchão mole, enfim, a carne que tiver disponível. O que você precisa nessa frigideira do meio? Aí agora a gente vai pegar um pouco de alho e cebola. Alho e cebola. Vamos lá. Já vou jogar a cebola para você jogar depois do alho, tó. Pronto, aqui o alho. Eu vou aproveitar esse mesmo alho e vou jogar aqui pro arroz. Aquele arroz, a gente vai... Essa bananinha você vai querer como? Opa! Esse arroz a gente vai... meia lua. Meia lua? Deixa comigo. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Ó, aqui a gente tem a carne. Aqui no meio vamos colocar o arroz e lá a batata. É isso? A batata eu já vou colocar aqui no alho e na cebola, para ela já ir pegando cor. Ó, você que está acompanhando a gente, ó, numa panela a carne, na outra a batata. Ó, batata, cebola e alho você colocou aí. Batata, cebola e alho. E para você que tá vendo essa corzinha aí, você não viu no começo, o Juliano faz com açafrão, água e louro. É assim que você cozinha, né, Ju? Sim, é assim. Cozinha ela e depois só com alho e cebola. Alho e cebola, aí a gente vai adicionar salsinha ou cebolinha para dar uma cor, um verdinho. Aqui a nossa carne também já está quase no jeito. A carne começa a subir o líquido, ó. Nós vamos fazer essa receita em 10 minutos. Tá, posso ir pegando? Pode, lógico. Vou usar as mãos. Licença, Lu. E vou colocar o limão aqui na banana também, para ela não perder tanto, né, a cor. Vou adicionar o arroz, enquanto você vai... Tá bom assim? Tá ótimo. Aí então, banana com alho só. Banana com alho e o toquezinho de limão. Só. Porque aí a gente preserva a Mais cor da aí, banana. Nada, aqui a gente vai virar aqui, adicionar... Como se fosse no restaurante o prato aqui, ó. Adicionar o arroz aqui, dar um assotezinho.
Ele tá achando que ele tá participando de uma competição, meu. Mas não é, pensa assim, você tá num alacarte, tudo, você vai puxando tudo e já vai ficando pronto. Porque na realidade você tem 7 minutos para fazer um prato. 7 minutos? 7 Quando minutos. alguém pede então lá no hotel, é 7 minutos para chegar? Menos de 7 minutos você tá fazendo aqui, ó. Agora, você quer receita gostosa e a jato? É só chamar o Juliano que ele faz. Aqui, ó. Pronto, já só montar a carne, agora. A parte tá pronta. Tá pronto. A batatinha com cebola e alho também tá pronto. Também tá pronto. E o arroz com banana também tá ali escutando a conversa. Tá o quê? Escutando a conversa. Tá pronto. Começa por qual, Ju? Vamos começar aqui pela batata. Pela batata? Ó, você que vai arrumar o prato. Parece piada, mas não é. Ele já acabou o prato, meu. Eu não sei quanto tempo foi, Dioguinho. Dá pra ter uma ideia? Acho que em 7 minutos. Meu, 6 minutos. É brincadeira. 6 minutos? 6 minutos. Bom, você acha normal isso? Você falou pra acelerar. Você acha normal? Não, eu falei porque pode do nosso tempo hoje, mas, meu... Mas ele faz assim, acelerado de qualquer jeito, meu. O primeiro e o último prato foram assim, meu. Oh, mas olha que legal. Batata... Essa batata coradinha que o Ju faz. É a batata coradinha. E a banana, ela é legal, ela tem pedaços grandes. Que aí, além de valorizar a apresentação, fica muito gostoso aqui para comer com a batata e com a carne. Isso é uma coisa que é interessante também, né, Ju? Muitas vezes as pessoas querem fazer alguns itens com pedaços menorzinhos. A banana é se você faz pequenininho, não fica tão gostosa. A não ser que seja a banana da terra. É diferente, porque a banana da terra ela tem um tempo de cocção diferente. Mas essa banana, por exemplo, o gostoso dela é comer os pedaços. Perfeito. Olha isso. Dá vontade, não dá não, no almocinho de hoje? Clebão, e aí, ó? Sim! Olha aí, ó. Que prato bonito. Deixa eu virar para vocês verem, ó. Bom, você que está acompanhando a gente, ó. É isso aí, olha que maravilha. Aqui. A jato, meu, 7 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Fique com a gente, até já. A você de casa, muito obrigado pela companhia no programa de hoje. Ó, fizemos baby beef grelhado com batata cremosa e couve. Juliana Crack está aqui do meu lado. Coroa de costela suína com molho agridoce. Esse prato maravilhoso que você está concorrendo lá em Minas. Galeto com farofa de milho e arroz temperado. E um filé de costela a jato com um dadinho de batata. Esse é o querido Juliano Braz. Siga o Juliano nas redes sociais, @JulianoBrazBH, o Juliano que é craque, ele tá lá no Hotel Panorama, Hotel Panorama Spa, não é? Isso. Lá em Águas de Lindóia, tá aí na tela para você. Você que acompanhou também, a gente recebeu muitos comentários, siga a querida doutora Raquel Menezes, doutora Raquel Menezes, que hoje falou sobre alimentação, principalmente para as mulheres depois dos 40, mas que a gente recebeu tantas dúvidas que a gente vai fazer uma outra pauta com outro item interessante da nossa alimentação para você de casa. Siga a gente no Instagram, @FicaComAGenteTV e @EduGuedesOficial. A você de casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Amanhã tem programa especial também. A gente vai estar ao vivo às 10 da manhã. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Edu. Obrigado. Obrigado.